Porque existe a Constituição Federal. E você não pode deixar de cumpri-la. Nós vivemos um pacto federativo, mas com algumas limitações. Os estados não têm plena e absoluta liberdade. Portanto, se um deputado estadual comete um crime, via de regra ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas, se esse mesmo deputado estadual cometer um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Tudo bem? Tranquilos? Veja, eu sei que pode parecer aí um pouco confuso. Por isso que agora eu vou parar e vou rever tudo que nós vimos até agora. Vamos lá? Prestem atenção. Qual é a regra? A prerrogativa de função só existe enquanto o sujeito tem a função. Somente enquanto ele tem a função. Só aí existe a prerrogativa de função. Tudo bem? Essa é a primeira regra. Eu sou juiz, eu sou julgado pelo TJ. Eu perco o cargo de juiz, eu passo a ser julgado por uma vara criminal comum. Pouco importa quando eu cometi o crime. Pouco importa quando eu cometi o crime. Ok? Tudo bem? Segunda regra. Se você que está em casa cometer um crime junto comigo, que sou juiz de direito, via de regra, nós dois seremos julgados no Tribunal de Justiça. Via de regra. Esta é a regra. Via de regra. Se você que está em casa cometer um crime comigo, eu atraio a sua competência. Tudo bem? Tranquilos? Mas, se for um crime doloso contra a vida, ocorrerá separação de processos. Eu, juiz, sou julgado pelo Tribunal de Justiça. Você, que não tem prerrogativa de função, é julgado pelo Tribunal do Júri. Tudo bem? Está claro isso? Ok? Regra, julgamento conjunto. Exceção, quando for crime doloso contra a vida, separam-se os processos. E o deputado estadual? O deputado estadual, a regrinha é muito parecida. Em regra, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas, se ele cometer um crime doloso contra a vida, se ele cometer um crime doloso contra a vida, então, nesta situação, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. Deputado estadual, regra, TJ, como eu. Mas, no caso do deputado estadual, existe uma exceção. Se o deputado estadual cometer um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. E o porquê disto? Porque a Constituição Federal prevalece neste ponto sobre a Constituição estadual. Está claro isso? Tudo bem? Agora eu quero que você pense comigo. Eu sou juiz aqui no estado de São Paulo. Eu sou juiz aqui no estado de São Paulo. Se eu cometer um crime, eu já citei isso hoje. Se eu cometer um crime em Cuiabá, onde será que eu vou ser julgado? Se eu cometer um crime federal, onde eu vou ser julgado? Se você respondeu que se eu cometer um crime em Cuiabá, eu serei julgado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e que se eu cometer um crime federal, eu serei julgado no Tribunal Regional Federal, você errou. Quer saber a resposta? Venha para o próximo bloco. Pergunte ao professor. Lá nós responderemos essa e outras questões. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o segundo bloco. Pergunte ao professor. Antes desse bloco, queria te falar. Você tem alguma sugestão de tema que você quer ver tratado aqui? Manda um e-mail para a gente. provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. Muito bem. Dito isso,
Vamos ver agora as perguntas que foram selecionadas ou que eventualmente tenham chegado até nós por meio do e-mail provafinal@lfg.com.br. Vamos lá? Na tela, a primeira pergunta. Professor, o foro privilegiado não favorece a corrupção? Foro privilegiado não favorece a corrupção? Esse é um sentimento muito comum. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu lembro quando saiu a nova lei do júri, eu dei entrevista para um jornal, foi um jornal de Brasília, se eu não me engano, e me perguntaram, olha, o senhor está feliz? O senhor acha que vai mudar aí o júri no Brasil? A coisa vai fluir mais rápida? E eu lembro que eu disse o seguinte, olha, eu sou meio cético a mudar a realidade por decreto. Mais importante do que mudar as leis é mudar a mentalidade daqueles que operam as leis. Mudar a mentalidade do juiz, do promotor, dos advogados. Nós que atuamos no meio jurídico, precisamos mudar a nossa mentalidade. Somente mudando a mentalidade é que mudaremos o país. Veja, o foro por prerrogativa de função, em si, ontologicamente considerado, na sua essência, ele não é ruim. É ruim o mau uso que se faz dele no Brasil. Isso é outra história. Sabemos aí dos problemas históricos que envolvem esse tema. Isso é o ruim, o mau uso, mas ele ontologicamente não é algo ruim. Portanto, eu lhes digo, não considero em absoluto que o foro por prerrogativa de função favoreça a corrupção. Acho que isso é algo ruim, é algo errado e mais, é algo preconceituoso com os próprios tribunais. Veja, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais em geral, junto com o CNJ, têm feito um trabalho fantástico, fantástico. Então, acho que não há uma relação necessária aí. O problema é que acontece aquela coisa, né? O sujeito deixa de ocupar a função, aí o processo desce, depois ele passa a ocupar outra função, sobe, e o processo fica nessa ciranda e acaba não sendo julgado adequadamente no tempo que se espera dele. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, se eu cometer um crime com uma pessoa que tem fórum privilegiado, eu também serei julgado pelo fórum privilegiado? Veja só, é importante até observar dois equívocos aí nessa pergunta. Primeiro, a pronúncia. Foro e não fórum. Foro, cuidado com isso, tá? Foro, primeira coisa. Segunda coisa, já conversamos aqui. Não dá para usar a expressão foro privilegiado. É uma expressão que às vezes é usada na prova, mas é uma expressão atécnica. A expressão técnica qual é? Foro por prerrogativa de função. Esta é a expressão técnica. Tudo bem? Tranquilo? Mas vamos responder a pergunta do colega? Você que assistiu o primeiro bloco do tema do dia, você consegue responder. Se você cometer um crime junto com alguém que tem a prerrogativa de função, em regra, você será julgado junto com esta pessoa que tem a prerrogativa de função. A regra é o julgamento conjunto. No entanto, se o crime cometido for um crime doloso contra a vida, separam-se os processos. Colega que fez a pergunta, veja, colega, se você comigo matar alguém, você será julgado pelo tribunal do júri. E eu serei julgado pelo tribunal de justiça. Tudo bem? Está claro isso? É importante deixar bem marcado esse tema, ok? Bem separado. Tudo bem? Tranquilos? Vamos ver agora a próxima pergunta na tela. Professor, quanto tempo dura o foro privilegiado? Quanto tempo dura o foro por prerrogativa de função?
Olha só, eu não disse isso